O indivíduo pega, a ciência está ligada com filosofia, nasceu dentro da filosofia, depois que se separou, então deixa eu estudar a filosofia. Ok, legal, bacana, vou estudar a filosofia. Aí ela encontra lá um filósofo, né? E fala, oh, que bacana, gostei dessa ideia, não sei o que lá. Abraça aquele filósofo e traz aquilo para a ciência. Quando acontece isso, nem sempre ela acerta. Às vezes ela traz algo que não é compatível com a ciência. E aí ela começa a desenvolver os estudos dela baseado nas orientações daquele filósofo, né, ou daqueles, e começa a fazer coisa que na verdade não bate com ciência. Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre ciência. Não detalhes de ciência, sobre o termo ciência, o que significa ciência, o que é fazer ciência. Não é? Vamos entender ciência. Eu vou dizer isso para vocês? Não vou dizer. O que eu vou dizer para vocês é como que a pessoa, né, consegue entender o que é ciência. Porque falar sobre ciência, um monte de gente fala. Mas o que precisa para entender ciência? Vou falar uma coisa que não precisa. Por exemplo, o indivíduo pega, a ciência está ligada com filosofia, nasceu dentro da filosofia, depois que se separou, então deixa eu estudar a filosofia. Ok, legal, bacana, vou estudar a filosofia. Aí ela encontra lá um filósofo, né? E fala, oh, que bacana, gostei dessa ideia, não sei o que lá. Abraça aquele filósofo e traz aquilo para a ciência. Quando acontece isso, nem sempre ela acerta. Às vezes ela traz algo que não é compatível com a ciência. E aí ela começa a desenvolver os estudos dela baseado nas orientações daquele filósofo, né, ou daqueles, e começa a fazer coisa que na verdade não bate com ciência. Aí ela começa a dizer que ela faz uma ciência diferente. Não, mas a minha parte de uma outra epistemologia. Epistemologia é um nome bonito, né? Epistemologia. Ó. E esse termo, ele significa o quê? É uma teoria, é o setor da filosofia que estuda teoria do conhecimento. Tá? Teorias, né, sobre o conhecimento. Como se produz conhecimento? As formas, os referenciais, as escolas de produção de conhecimento. E não é porque existe uma escola... Aquela escola se adapta à ciência, porque a ciência tem o seu perfil. Ela não é filosofia. Às vezes aquilo se adapta muito bem na filosofia, mas não na ciência. E a pessoa traz e acha então, e passa a vida aí achando que está fazendo uma ciência diferente. É diferente mesmo, é tão diferente que nem ciência é. Olha que interessante. Então vamos lá. Vamos pensar o que precisa para isso. Eu falo, e tenho falado em meus cursos, em vários lugares, em livros, de 7 pilares. Tá? Antigamente eu falava só 6, mas eu tive que acrescentar um porque alguma coisa amarrava ali. 7 pilares. 4 estão na filosofia, um outro é da ciência diretamente, tá? Um outro a ciência usa, e um outro tem a ver com a prática da ciência. Os 4 da filosofia são lógica. A lógica é o que rege o pensamento racional. Tá? A gente se emociona dentro da ciência e fazendo ciência. É emocionante. Tá? E isso é lógico. Porque são coisas que a gente gosta e que nos cutuca, e você gosta de ser cutucado para ir para frente, isso emociona. Não é? Então, a ciência, ela lida com lógica. Tá? Ela trabalha com lógica, estudando o mundo. Não tudo do mundo que ela pode estudar, mas a lógica é a base de tudo. Da lógica se derivam a conversa, usando palavras, e a conversa matemática. Mas o que está na base das duas é a lógica. Então a lógica é uma disciplina importante dentro da filosofia, um ramo importante dentro da filosofia. E que a ciência usa. Você tem que saber um pouco de lógica. Segundo, filosofia da ciência.
onde ela mostra as questões filosóficas envolvidas no fazer ciência e, historicamente, como isso foi mudando, né? As duas grandes correntes que você vai encontrar ali dentro são os racionalistas e os empiristas. E eles brigam de um lado, brigam do outro. A ciência usa os dois. Na boa, tá? Ela usa os dois. Ok. Filosofia da ciência é muito interessante também. Epistemologia, aquela que eu falei. Tem várias epistemologias, algumas teorias do conhecimento. Não é questão de escolher uma. É ver o que a ciência adota. Senão não adianta. Tá? Ah, mas o que ela adota? Calma. O quarto é ética. Não adianta fazer o que nós fazemos, seja o que for, sem reflexões sobre ética. E até moral, quando a coisa é mais localizada. Não é? Temos que pensar nisso. Então, esses 4 itens, né? Lógica, filosofia da ciência, epistemologia e ética, são itens dentro da filosofia. Depois tem um outro item, que é a metodologia científica. Como os cientistas foram ajustando as suas condutas para produzir conhecimento, nem tanto no processo mais teórico e metodológico. Esse a gente coloca lá dentro da filosofia da ciência. Mas não tem problema, e dentro da lógica. Não tem problema que use ele também como uma questão metodológica. Tá? Mas tem outras coisas metodológicas mais práticas que também têm que ser resolvidas. E como que historicamente isso tem sido resolvido? Como está isso hoje? Ok? O que a ciência tem de tudo isso que ela não pode abrir mão? Tá? Então é necessário olhar a metodologia científica também. Esses 4 itens fecham a ciência enquanto base teórica de ciência. Tá? Mas este da metodologia também, que entra um pouco como a prática da ciência e um pouco como a parte teórica da ciência também. Não é? Então, 5 itens já. O 6º item é comunicação. Um dos vídeos que eu liberei por aqui mais recentemente, eu falo a importância da comunicação como elemento metodológico para produzir conhecimento. Quando eu estou falando das revistas pagas, eu falo disso naquele vídeo. Dê uma olhada, né? Então, esse é o 6º item, comunicação. Tem que conhecer alguns princípios de comunicação, não só para escrever o artigo, mas para pensar o sistema de comunicação dentro da ciência e depois fora da ciência. E o último item, porém não o último, mas o 7º item, é o que os cientistas do mundo estão fazendo. Quais os melhores cientistas do mundo? Num cenário internacional, num debate internacional. Eu não posso achar que esses cientistas não sabem o que é ciência. Eu não posso achar que o que eles fazem não é ciência. Ciência é o que o filósofo XYZ falou que era ciência. E não pode ser. Tá? Esses 7 itens, eles têm que ser trabalhados transversalmente. Ah, mas então eu tenho que pegar uma coisa que acontece no 7 e dizer isso então tem a ver com ciência? Não, não é bem isso. É uma leitura que interaja, logicamente. Alguns setores, por exemplo, da comunicação, não é em tudo que ele entra. Até mesmo algumas questões mais práticas, metodológicas, não vai entrar em tudo. Algumas epistemologias também não entram. E o que regula tudo isso? O ponto central é conhecer a prática da ciência hoje. Que ela também tem uma história. Né? E é essa leitura transversal que faz a gente entender a ciência que nós temos hoje. Então não adianta você se meter numa escolinha, num buraquinho e falar, eu sou cientista, eu uso essa forma, essa coisa, que não é assim. Eu publico só no meu país porque eu sou nacionalista, porque eu amo o Brasil, por isso que eu publico em português aqui no Brasil. Você pode publicar em português no Brasil sem problema algum, só não diga que está fazendo ciência. Pensa nisso. Por que eu estou dizendo isso? Tem um background grande por trás, não estou falando levianamente. Nada do que eu gravo aqui eu falo levianamente, tá? E se gravo, às vezes, eu levo umas mordidas aí que não pode, né? Então a gente tem que aprender, tá ok? Então, gente, é isso. Esses são os 7 pilares da ciência. Tem que ler tudo sobre tudo isso daqui? Não. Usa como referencial esse último.
valendo revistas de alto nível em diferentes áreas, dentro da lei só a sua. A sua especialidade não é o espelho da ciência. Ela tem fagulhas de espelho dentro dela, como as outras também têm. E nós temos que percorrer essas fagulhas. É uma composição interessantíssima de ser feito. É assim que deve ser estudada a ciência. Se você não pratica uma ciência em nível internacional, se você não está no meio, você não lê artigos de alta qualidade, que ciência você está discutindo? Que ciência você está passando para os seus alunos muitas vezes? Pensa nisso, ok? Pensa nisso e é isso aí, gente. Estou no YouTube, então quem quiser curta, quem não quiser, não gostou, fala comigo e quem puder divulgue isso daqui, tá bom? Obrigadão, gente, espero colaborar com vocês em outros vídeos também.